Pessoal, nas aulas anteriores nós estudamos o princípio fundamental da contagem e o princípio aditivo, depois estudamos também o fatorial e nessa aula nós iremos dar continuidade ao estudo da análise combinatória, agora com a parte 2 do PFC, do princípio fundamental da contagem. A aula de hoje nós iremos trabalhar com questões um pouco diferentes das que foram trabalhadas na aula anterior do PFC. Então, nosso objetivo hoje é utilizar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo da contagem na resolução de problemas. Como eu falei, vamos trabalhar hoje com o princípio multiplicativo, o PFC. Intitulei o vídeo como parte 2, pois iremos aprofundar um pouco mais. Então, vamos para os exemplos. Quantos números inteiros de 3 algarismos podem ser formados utilizando o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8? Pessoal, essa questão 1, nós queremos números de 3 algarismos utilizando esses aí que foram fornecidos, o 4, 5, 6, o 7 e o 8. Então, números da seguinte maneira, por exemplo, o 456, eu posso pegar aqui o 678, posso pegar o 455, ou seja, quantos números de 3 algarismos desse conjunto aqui podemos formar? E aí? Repare que eu coloquei até um exemplo aqui, o 455, repetindo o 5. O enunciado é bem claro. Quantos números inteiros de 3 algarismos, ele não fala que tem que ser diferentes. Podem ser formados. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o 777, eu posso pegar o 878, enfim. Nesse conjuntinho aqui, ó, cada conjuntinho de 3 algarismos, eu tenho uma formação e nessa formação eu posso repetir algarismos. Então, pessoal, essa parte 2 aí do PFC é importantíssimo para entendermos o seguinte. Podemos utilizar esses traços aqui para esse tipo de cálculo. Olha só, se eu quero o número de 3 algarismos, eu desenho 3 tracinhos aqui, ó. Então, olha só, para eu formar um número desse, eu tenho um algarismo aqui, e um algarismo aqui, e um algarismo aqui. É o E. Então, eu coloco aqui entre esses 3 tracinhos, que é o posicionamento, né? Unidade, dezena e centena. Eu coloco a multiplicação. Então, qual é a quantidade de opções que eu tenho aqui? Ó? Aqui em cima vai a quantidade de possibilidades que eu tenho. Então, olha só, eu tenho o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, aqui em cima, eu escrevo o valor 5. Aqui no segundo tracinho, como a gente percebeu, pode repetir, então eu continuo tendo 5 possibilidades aqui, ó, que é o 4, 5, 6, o 7 e 8. A mesma coisa ocorre aqui, eu tenho 5 possibilidades aqui, ó. Então vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125 números. Pessoal, significa que se eu continuasse aqui montando, né, de forma organizada, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, e por aí fosse, né, 4, 5, 6, igual eu fui montando aqui, né, de repente, e fosse montando esses grupinhos, eu chegaria na quantidade de 125 números, sendo eles, cada um conjuntinho desse, cada número desse, formado por 3 algarismos dessas opções aqui, ok? São 125 números. Agora veja o exemplo 2. Quantos números inteiros de 3 algarismos distintos, olha a palavra aqui, distintos, podem ser formados utilizando, novamente, o 4, 5, 6, o 7 e o 8. Agora prestem atenção aqui. Ó. Então, eu tenho números de 3 algarismos distintos. Eu quero números, por exemplo, eu quero formar números assim, ó, 4, 5, 6, eu posso pegar aqui o 7, o 4, o 5. Ou seja, em cada conjuntinho desse de 3 algarismos, eu não posso repetir algarismos. Por exemplo, esse valor aqui, ó, esse número aqui, 777, eu posso utilizar ele aqui? Claro que não, né? Eu quero algarismos distintos, então se eu utilizei o 7 aqui, eu não posso utilizar aqui. Outro exemplo aqui que eu tinha dado, né? No exemplo anterior, 455, olha o 5 repetindo, também não pode. Eu quero contar quantos grupinhos desses de 3 algarismos diferentes utilizando esse pessoal aqui, ó, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, novamente, eu utilizo os tracinhos, tá? 3 tracinhos e vai ficar assim. Para esse primeiro traço, eu tenho quantas opções aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, ó. É o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. São 5 possibilidades aqui. Agora, pensa o seguinte. Um desses aqui vai ficar aqui. Eu tenho 5 possibilidades. Aqui a gente coloca a quantidade, viu, pessoal? Não confunda.
tá? Tem gente que dá um branco, pensa que esse número que eu coloquei aqui tem a ver com algum desses aqui, né? Desse grupinho, nada a ver. Aqui é a quantidade de opções que eu tenho. Eu tenho 5, né? Eu tenho 5 aqui, 5 possibilidades, o 4, o 5, o 6, o 7 ou o 8. Utilizando um deles, e eu não posso repetir, como eu já mostrei aqui, cai para 4 possibilidades. Vamos supor que o 7, né? Eu comecei lá o número 7. Então, se eu utilizei o 7, eu fico tendo quantas possibilidades aqui? Eu fico tendo 4. Algum desses 4 que restou vai ser utilizado, né? Vamos supor, você usou lá o 6. Então, o 7 e o 6 já foram utilizados. Dos 5 aqui, 2 foram utilizados. Você fica tendo 3 opções aqui, ó. Então, eu coloco 3 aqui, ó. São 3 opções. Então, é sempre assim, apareceu distintos. No primeiro tracinho, você tem 5 possibilidades. Alguém ficando, cai para 4. Um dos 4 aqui sendo utilizado, cai para 3 opções. Então, agora a gente multiplica. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 números. Então, pessoal, se eu fosse listando aqui, ó, apesar que são muitos, né? Se eu fosse listando aqui números com algarismos diferentes, eu conseguiria, com esse pessoal, né, de novo, 4, 5, 6, 7, 8, eu conseguiria 60 números, ok? Exemplo 3. Qual a quantidade de números pares, veja bem, números pares, de 4 algarismos podemos montar com os números 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Agora, pessoal, temos uma situação diferente dos exemplos já resolvidos, onde eu quero números pares de 4 algarismos. Então, se são 4 algarismos, eu vou utilizar 4 tracinhos aqui, ó. Então, vai ficar um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui. Olha só, por exemplo, eu tenho aqui essas opções 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu posso, por exemplo, montar um número assim, ó, 9, 8, 6 e o 4. Lembrando que eu quero números pares, então ele tem que terminar ou no 4, dessas opções dadas, ele tem que terminar no 4, no 6 ou no 8 aqui, ó. Eu tenho 3 possibilidades aqui no final. Por exemplo, eu posso esse número aqui, ó, 4, 5, 7 e 9. Esse número pode ser contado? É um número com 4 algarismos aqui, ó, dessas opções dadas. Não pode. Por quê? Porque ele termina em 9. O que define o número ser par é ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. E dessas opções aqui, eu tenho 4, eu tenho 6 e tenho 8. Então, eu poderia, por exemplo, utilizar o número 4, 4, 4, 4. De repente, né? Um número aqui com 4 algarismos e sendo 4 repetido. Pode? Fala alguma coisa aqui de distintos? Não fala. Então, eu tenho essa possibilidade aqui. A atenção especial aqui deve ser dada, pessoal, para o último tracinho aqui, ó, que define o posicionamento do último algarismo. Esse tracinho aqui, ó. Então, você sempre começa pela posição que tem condição, uma condição dada. No caso aqui, eu quero um número par, eu quero números pares, né, de 4 algarismos com essas opções aqui dadas, né, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dentre essas opções, o que vai determinar aí o número ser par são os algarismos 4, o 6 e o 8. São 3 opções aí, ó, 4, 6 e 8. Então, eu já coloco o número 3 aqui. Ó. Ah, o número está terminando em 3. Não, pessoal. Tá? Eu sei que dá esse branco aí. Presta atenção. Por que eu coloquei esse número 3 aqui mesmo? Porque eu tenho 3 possibilidades desse grupinho aqui, né, de números pares de 4 algarismos. Eu tenho 3 possibilidades que determina o número ser par. É terminar no 4, no 6 ou no 8. São 3 possibilidades somente. 4, 6 e 8 aí desse grupinho dado. Como ele não fala nada de números distintos, então eu tenho quantos? Vamos contar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possibilidades aqui no início. Inclusive um desses pares aqui que fica no final. Eu posso repetir, até coloquei um exemplo aqui, ó. Pode ser assim, ó, 4, 4, 4, não tem problema. Então, alguém ficando aqui, eu posso contar com ele novamente? Ele pode ser repetido nesses grupinhos de 4 algarismos? Pode ser repetido sim, então eu tenho 6 novamente aqui. E, novamente, eu tenho 6 aqui, ó, 6 possibilidades aqui. O que não dá para contar com 6 é nesse último tracinho, que determina o número ser par, né? E determina sendo quem no final aí? Sendo o 4, o 6 ou o 8, né? O 4, o 6 ou o 8. Por isso é que eu coloquei esse 3 aqui, ó. São 3 possibilidades apenas para o final. Então, a gente agora multiplica. Se eu fizer 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6, fazendo a continha aqui, ó. 6 vezes 6, 36. Só 3. 6 vezes 3, 18. E mais 3, 21. 216.
216 vezes 3, vou fazer aqui novamente. 3 vezes 6, 18, sobe 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 2, 6, 648 números. Então, com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conseguimos 648 números pares. E serão números aí, né, grupinhos assim, que a gente vai perceber sempre lá no finalzinho, ou sendo 4 no final, ou sendo 6 no final, ou sendo 8 no final. Exemplo 4. Qual a quantidade de números pares de 4 algarismos distintos podemos montar com os números 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Agora é diferente, agora apareceu essa palavrinha aqui, ó, distintos. Eu não quero mais no grupinho repetição de algarismos. Então vamos lá, vamos listar alguns aqui que são possíveis. Olha só aqui, eu posso contar aqui com o número 4, 5, 6 e 8. Posso, né? Eu posso também, de repente, aqui o 5, o 8, o 9 e o 4? Sim, também. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 4, 9, 8 e o 4 novamente, esse carinha aqui, ó, esse número aqui está repetindo o algarismo 4. Esse aqui não vale aqui, ó, não é contado. Então, não vai dar 648, vai ser diferente o raciocínio aqui. Então, a gente monta, já que são números, eu quero grupinhos, né, números de 4 algarismos, eu desenho 4 tracinhos aqui, ó, tá? O pontinho aqui, vezes, né? Lembrar de novo, eu tenho um algarismo aqui, o outro algarismo aqui, um outro aqui, um outro aqui. Na aula anterior, nós vimos o princípio lá multiplicativo, quando aparece o conectivo e o ou quando é soma, né, o princípio aditivo. E aqui a gente percebe um aprofundamento agora no princípio multiplicativo. Então, pessoal, olha só, eu quero números pares de 4 algarismos distintos. Vamos lá. Quem pode aqui no final? Novamente, só pode o 4, o 6 e o 8. Eu tenho 3 possibilidades aqui. Uma dessas opções vai ficar, né? Olha aí, por exemplo, se o 4 ficou, você fica tendo, ou o 8, né, ficou aqui no final, você fica tendo quanto? Tendo quantas opções aqui para esse tracinho, por exemplo? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Um fica, você fica tendo 5 possibilidades. Alguém ficando aqui, você fica tendo 4 aqui, ó. Algum desses 4 aí vai ficar aqui, né? Então, não pode ser repetido, eu fico tendo 3 possibilidades aqui. Então, basta agora multiplicar. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 vezes 3, 180 números. Então, desse grupinho de algarismos dados, são possíveis 180 números pares de 4 algarismos distintos, ok? Qualquer coisa, volta essa aula e assista novamente essas explicações, tá? É um assunto um pouco assim, dá um branco na gente, passa um pouquinho, você já esquece tudo, é normal. Você pode resolver esses exemplos novamente, tentar fazer sozinho. Na próxima tela agora, nós temos as atividades. Atividade 1, 2, 3, 4 e 5 e um desafio que eu coloquei aí, tá bom? Eu quero que vocês tentem resolver as 5 atividades, ok? O desafio aí eu vou trazer também na próxima aula, junto com a correção das atividades. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.